Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar a dinâmica do movimento circular. Então, para quem ainda não assistiu o vídeo da cinemática do movimento circular, né, o nosso MCU, assistam lá e aí depois vem assistir esse, que agora nós vamos entender as forças que atuam nesse movimento. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e inscrever no canal. Então, na dinâmica do movimento circular, nós vamos calcular força. Conforme nós vimos nas últimas aulas, força é igual a massa vezes aceleração. No movimento circular, tem uma aceleração que nós chamamos de aceleração centrípeta, e ela é v ao quadrado sobre r. Então, AC é a aceleração centrípeta, medido em metros por segundo ao quadrado. O V é a nossa velocidade. Eu falo para vocês lá no MCU que essa velocidade pode ser com vários nomes, né? Tangencial, escalar, periférica, enfim, a nossa velocidade lá medida em metros por segundo. E o R é o nosso raio em metros. Então, aqui, na dinâmica do movimento circular uniforme, eu posso ter um giro completo ou eu posso ter apenas uma curva. Aí, nesse movimento, a minha velocidade, ela passa tangente à minha circunferência, então aqui está o V, e para dentro, nós vamos ter a nossa aceleração centrípeta, que consequentemente transforma em nossa força centrípeta, por isso dinâmica do movimento circular. Então essa força seria Fc igual a m vezes v ao quadrado sobre r. Então nós temos m v ao quadrado sobre r, onde o m é massa em quilogramas e o Fc, nossa força centrípeta. Um exemplo dessa força centrípeta. Imagina que você está fazendo uma curva muito rápida com o carro, aí todos são jogados para um determinado lado do veículo. Vocês estão sendo jogados por meio dessa força centrípeta. Essa força centrípeta, nós podemos observar ela em três situações muito importantes. Primeira situação, nós podemos analisar ela em relação à nossa força normal. E essa força normal tem lá as suas três situações. Por exemplo, um carrinho está andando numa rua reta, quando vê tem uma lombada e por fim tem uma depressão. Ok, então o nosso carro está aqui, representar como um bloquinho. Na primeira situação, segunda, terceira. Nessa parte reta, o peso dele está para baixo, a normal é contrária ao peso, né? Nós vimos isso lá no vídeo de aplicações de lei de Newton. Sendo assim, a normal vai ter que ser igual ao peso. Quando o carro passa na lombada, ele gera uma força centrípeta. Inclusive, se você passa muito rápido, o carro até pula de um quebra-mola, por exemplo. Por que isso acontece? Porque você tem o peso para baixo e a força centrípeta para cima. E a normal? A normal, ela forma 90 graus com o plano, como se fosse contrário ao peso. Então, o que eu tenho nessa situação? Eu tenho que meu carro fica mais leve, né? A normal está sendo o peso, que é para baixo, menos a força centrípeta, que está para cima. Lembrando, né, que o peso é aquela formulazinha do P, M
G. E por fim, quando passa numa depressão, nós temos a sensação que o carro até agarra, porque a nossa força centrípeta agora está para baixo. Então, a nossa normal, ela tem que ser igual ao peso mais a força centrípeta. As mesmas situações que são observadas, por exemplo, numa rua, nós podemos ver ela num loop, num globo da morte. Tudo pensando em 3 pontos. O ponto mais inferior, o superior e um ponto um pouco mais neutro. Enfim, quando tem loop, os exercícios costumam perguntar qual é a velocidade mínima para realizar esse loop. E a fórmula para isso é raiz de R vezes G. V igual a raiz de RG. Se tivesse coeficiente de atrito, aí você coloca aqui, ó, vezes coeficiente de atrito. Aí você expande aqui a sua raiz. Mas não é muito comum. A gente vê exercício mais como só V igual a raiz de RG. Esse daqui também poderia estar perguntando qual é a velocidade máxima que você pode fazer uma curva de forma segura. Seria a mesma fórmula, tá? Então, esse daqui seria uma fórmula bem direta para calcular a velocidade em determinadas situações da dinâmica do movimento circular. Agora vamos para os exercícios da nossa aula de hoje. A primeira questão vai ser essa da Mackenzie. Essa questão da Mackenzie, ele quer saber qual é a força normal em cada uma das 3 situações. E depois quer que você compare qual que é maior, qual que é menor. Sabemos que o ponto A está sendo o ponto de lombada, onde o carro fica mais leve, porque aqui é peso menos força centrípeta. O ponto B é o mais pesado, porque nele nós temos o peso mais a força centrípeta. E o C é um intermediário, porque ele não tem a força centrípeta, o normal é só igual ao peso. Então, podemos afirmar que o B é maior que o C, que é maior que o A. B, C, A. Gabarito, letra B. Agora nós vamos para a nossa segunda questão. Essa questão caiu na PUC de São Paulo. Um automóvel com massa de 800 kg, dirigido por um motorista de massa igual a 60 kg, passa pela parte mais baixa de uma depressão com raio de 20 metros, com uma velocidade escalar de 72 km por hora. Nesse momento, a intensidade da força de reação na pista aplicada no veículo é, tendo que saber qual é a normal, dado gravidade igual a 10. No ponto de depressão, nós temos normal é igual a peso mais força centrípeta. Peso é massa vezes gravidade. A massa 860 vezes gravidade de 10. Então, vai dar 8.600 newtons. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre R. Então, vai ser 860 vezes. Essa velocidade está em km por hora. Vamos passar para metro por segundo. 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. 20 ao quadrado sobre o nosso R, que é 20. Então, posso simplificar um 20 aqui com o outro de cima. Vai ficar 860 vezes 20, 17.200
200 newtons. Como eu quero saber a normal, e a normal está sendo o peso mais a força centrípeta, 8.600 mais 17.200 vai dar 25.800 newtons. Então, nosso gabarito é letra D. Então, por hoje é só. Encerramos a nossa aula de dinâmica do movimento circular. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir. Até o próximo.